Oi, eu sou a Babi e esse é o primeiro vídeo do ano de uma série que eu criei há algum tempo lá na minha página do Instagram chamada Devagarinho. Devagarinho surgiu de uma junção de duas palavras, devagar e devagarinho. O devagar vem de vagar por aí, andar sem rumo, sem um objetivo específico, só ir. É tipo nos dias que eu não tô muito bem e que eu vou e só ando na beira da praia olhando o mar, esperando as coisas virem ou fazerem sentido. E devagarinho tem a intenção de fazer isso com calma, sem pressa. A ideia dessa série é desacelerar o tempo. Esse era um conteúdo que eu fazia no Instagram, mas com o tempo eu percebi que não fazia muito sentido, sabe? A plataforma não é feita pra isso. É pra vídeos rápidos e que te prendam ali. A intenção desses vídeos não é te prender aqui. Você fica se quiser. No Instagram, algumas pessoas se incomodavam um pouco com esse conteúdo. Achavam que era meio forçado, mas a verdade é que eu tive um pouco de dificuldade em me adaptar em falar rápido e fazer as coisas de forma acelerada, como algumas redes sociais pedem. Agora eu já me adaptei, mas eu gostaria de resgatar isso aqui. Me disseram que é o local para isso. Então, vocês vão replantar comigo uma planta que as pessoas pedem para ver toda semana no meu Instagram, que são as minhas mudas de Monstera variegata. Apesar de eu finalmente estar conseguindo fazer essa florestinha aí fora, várias das minhas plantas ficaram um pouco abandonadas nesse último ano. Ao contrário do que pode parecer em alguns Instagrams de planta dá muito trabalho e precisa de um olhar atento. Nesse último ano eu não consegui ter um olhar tão atento, e isso diz muito sobre como eu estava levando a minha vida. E não tem nada de errado, a gente vive mesmo na sociedade da pressa, onde a gente tenta correr para compensar os desafios e as injustiças, para tentar chegar lá. Não sabemos exatamente onde, mas é lá. Para quem tá chegando agora, as plantas foram o meu refúgio durante a pandemia. Eu tinha perdido a minha mãe e eu resgatei uma plantinha dela. Quando eu vi que eu consegui fazer isso, eu me apaixonei e comecei a mergulhar nesse mundo de plantas. Além de aprender muito sobre, pesquisar muito, eu comecei a compartilhar com as pessoas isso e ajudar elas a cuidar das plantinhas delas também. Eu tenho uma mania insistente de encontrar significado nas coisas. E na época que eu comecei a fazer isso, eu senti como se eu tivesse encontrado meu lugar no mundo. É doido porque eu via minha mãe mexendo nas plantas e eu não entendia. E de repente eu comecei a entender como era estar conectada com o momento presente e tirar muitas lições disso. Eu comecei a ter mais paciência, a entender que as coisas vão, que a gente não tem controle sobre tudo. Eu tenho um sonho de um dia escrever um livro sobre esses aprendizados, mas não hoje. Hoje a gente vai fazer um replante. Eu tenho a sorte de ter um quintal. Um quintal tem muitos benefícios. Eu viajei bastante no último ano e aí a chuva e o tempo meio que salvam a plantinha. Mas ao mesmo tempo corre mais risco de ter praga, de pegar uma temperatura muito extrema também. E as minhas plantas sobreviveram a tudo isso. E eu confesso que foi uma coisa meio que assim, sobrevivam, porque eu não tô dando conta. E eu faço muitas outras coisas, crio muitos outros conteúdos, mas eu resolvi dar mais uma chance para as plantas e para tirar esse momento e trazer um conteúdo que é tão querido por todos. Eu gosto de tirar o torrão e de olhar bem como está a saúde das raízes. Nem todo mundo é adepto desse método. Muita gente prefere deixar o torrão e colocar inteiro no vaso. Eu gosto de olhar se não tem cochonilha. E eu sempre acho que essas plantas mais fortes, assim, têm condição de se recuperar depois do replante. Eu quero colocar 2 mudas aí nesse vaso. Então coloquei a primeira, porque eu vou deixar o tutor da outra planta que já tá mais presinho. Esse é um tutor feito de cano PVC, musgo esfagno. A ideia de colocar 2 mudas nesse vaso é que aí o vaso vai ficar bem cheio. E eu espero que dessa vez ela consiga crescer bem forte. Mas olha essas raízes. A Monstera variegata é um pouco mais chatinha que a Monstera normal. A variegação é a ausência de clorofila. Isso significa que nessas partes ela não vai fazer fotossíntese. E isso, querendo ou não, deixa a planta um pouco mais frágil. E
mantendo ela assim em vaso, em cativeiro, é ainda mais complexo, certo? É adubar com bastante frequência, ter uma rotina, assim, essas plantas que ficam no tempo, por exemplo, é legal passar um inseticida, um fungicida com alguma frequência. Então agora vai ser só desmontar esse torrão e passar para o vaso novo, onde a gente vai completar com um substrato também novo. Na misturinha que eu coloquei no fundo do vaso, eu adicionei um pouco de bocashi, que é um adubo mais natural. Mas eu não sou contra adubo químico também não. É só a gente usar numa quantidade bem pequena, segura e ir adaptando. Mas eu acho interessante, especialmente para quem tem as plantinhas dentro de apartamento ou algo assim. Ele é bastante completo. É hora de ajeitar todo mundo aí e completar com substrato. O meu tem terra vegetal, tem fibra de coco, um pouco de carvão. Uma mistura doida, assim, com um pouco de coisa que eu tinha aqui. Você pode comprar um substrato pronto ou pode se basear em um vídeo de substratos que eu tenho aqui no YouTube. Lá eu te conto o que é cada coisa, para que serve, e eu acho que vai ser útil, apesar de ser um pouquinho antigo. Até agora eu não te convidei para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas vai ser bem importante para mim, vai fazer bastante diferença, então, se você quiser, eu agradeço. Eu já não tô tão envolvida com conteúdo de planta, mas eu espero trazer mais conteúdos assim aqui. E às vezes eu mostro no meu clubinho lá no Instagram algumas atualizações do crescimento delas. Espero que vocês tenham gostado mesmo de passar esse tempinho comigo e até o próximo vídeo. Se você quiser dar alguma sugestão de conteúdo que vocês gostariam de ver, use os comentários para isso, vai ser ótimo. Um feedback de vocês é sempre bem-vindo.